Olá, estamos começando mais um programa Metalúrgicos em Notícia, hoje recebendo ela, Maria Eusilene Nogueira, mais conhecida aqui no sindicato como Leninha. Ela é assessora da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Na realidade, ela foi desligada da empresa onde trabalhava e atualmente presta assessoria aqui pra gente. Grande prazer em recebê-la, Leninha, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, obrigada. Com relação à necessidade do envolvimento maior da mulher na vida sindical, eu gostaria que você esclarecesse melhor pra gente. Tá, Eduardo, o que eu penso disso, né? As mulheres, por muito tempo, isso há décadas atrás, se direcionou a mulher um trabalho apenas no lar. Né? E a mulher ficou presa e acabou absorvendo isso no decorrer do tempo também, isso não geral, né? Mas a sua maioria, de que essa era a tarefa da mulher, né? Cuidar do lar, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Com o passar do tempo, e aí com as mudanças que teve, o trabalho, a mulher começou a se inserir também no mercado de trabalho, a necessidade de ir para o mercado de trabalho. E isso veio, né, sendo gradualmente, surgindo a necessidade de também se engajar nas políticas, porque trabalho e política tem que estar ligados, né? São através da política que as mulheres, e não só as mulheres, mas toda a sociedade, consegue espaço social, consegue nas lutas, né, seus direitos. E a mulher foi vendo que ela precisava disso. Né? Nas fábricas a gente entende que as mulheres têm que se ingressar aí nos seus instrumentos de luta, e o sindicato é o principal, no meu entender, instrumento de luta para o trabalhador, seja homem, seja mulher. Mas esse instrumento sempre foi ocupado por homens, e a mulher vai tendo aí seus espaços, né? Vai querendo conquistar os espaços também nesse instrumento, com todas as dificuldades, que a mulher, quando ela vem para o trabalho, ela não perde aquela questão de que as tarefas do lar é uma obrigação da mulher. A mulher começa a negociar com seus esposos, né, com seus companheiros, a socialização dessas tarefas. Mas o que se vê muito, isso em relato de companheiras no chão de fábrica, muitas companheiras dizem o seguinte: ah, meu marido me ajuda. Então veja a diferença de ajudar a ser responsável por aquilo. Então você vê, o marido que ajuda, a ele é uma satisfação, né? Então ele se sente até diferente, e claro, a gente não pode desmerecer isso, né? Que bom os homens que têm essa compreensão. Claro. Eu tenho que ajudar minha companheira, porque tem outros que dizem assim, né? Tem companheiras que têm relatos que dizem: ah, meu marido fala, você quis trabalhar, agora você se vira, né? Faz tudo sozinha. E aí a mulher tem o trabalho, tem a casa. Mas aqueles que ajudam, ótimo. Mas a gente não pode esquecer que é diferente eu me sentir, tá te ajudando, né? Tá ajudando, aí eu me sentir responsável por aquilo. Então a mulher, ela chega em casa, ela sabe que ela tem todas as dificuldades do lar, ela tem as tarefas com o filho, a mulher que tem que ver se o filho fez as questões de escola, a mulher que tem que lavar, a mulher que tem que passar, e aí o companheiro é alguém que ajuda. Então para ele isso é menos agravante, né? E aí a mulher no trabalho, vai para o trabalho, e é uma coisa que eu gostaria muito de frisar, que é a questão do desmerecimento do trabalho. Porque todas essas experiências femininas no lar, dá a ela uma capacidade diferenciada, não superior ou inferior ao homem, mas diferenciada no trabalho. A gente vê que a mulher traz para o trabalho, para os postos de trabalho, a questão da limpeza, da organização, a questão do comando mesmo ali dos postos de trabalho. A mulher, eu posso, não sei, talvez por ser mulher, mas acredito que não. Você pega um posto de trabalho numa fábrica, no chão de fábrica, da mulher é muito mais organizado, é muito mais limpo. E ela não é valorizada por isso. E isso é uma experiência que ela adquiriu com ela, lá no lar dela, que ela traz para a fábrica. E ela não é valorizada nem na questão psicológica, né, na questão, poxa, que legal, o teu posto de trabalho é assim, muito menos na questão remunerada. Você tem razão, Leninha. Além de todas as dificuldades que você mencionou, dessa tradição machista secular, você não acha também que os meios de comunicação, os veículos de mídia, não favorecem também a um esclarecimento maior da mulher em terem os seus direitos de participarem da vida sindical, da vida política? Os meios de comunicação, ele seria e eu acho que o meio de comunicação é um instrumento que consegue atingir, mas infelizmente eles falham muito, porque eles não trazem a informação que cresce o humano, né? Eles não trazem a informação que cresce o homem ou a mulher. Banalizam. Isso, banalizam essa relação, né? Banalizam essa coisa de... E aí a mulher acaba se perdendo, não no sentido, não por ela,
mas por conta de que a gente é um processo de construção, certo? E se você teve anteriormente, décadas e décadas, uma cultura que diz que você é só aquilo, como você se joga para o outro, se você não tem aí uma desconstrução dessa cultura machista, que eu posso te dizer assim, né? Você não tem uma... E aí tem muita gente que fala, né? Ah, mas a própria mulher machista... É vítima, ela é vítima dessa cultura machista. Sim. A gente não é superior, né? A gente não tem como quebrar essas barreiras sozinha. É necessário um processo de destruição dessas barreiras culturais para que a mulher também perceba que ela foi a maior prejudicada, que ela é a maior afetada com essa cultura que se predominou, né? A cultura essa que eu estava falando para você da questão econômica, a gente vê, isso são pesquisas de mercado aí de cheio, onde a mulher que ocupa a mesma função do homem, ela tem um valor, né? Ela tem uma remuneração inferior. É como se dissesse assim, não sei, isso é uma intenção minha, eu estou te dando um prêmio porque você veio para o mercado. É verdade, perfeito. Leninha, uma outra indagação que eu quero fazer é que muitas mulheres justificam a sua não inserção no movimento sindical, no movimento político, devido à dupla jornada, que elas têm que cuidar de casa, dos filhos, que é muito cansativo. Você acha que isso é justificativa para elas não se engajarem, não atuarem? Eu acho que é uma dificuldade, nunca pode ser uma justificativa. Isso, entendeu? Então, infelizmente, é mais uma tarefa para a mulher. Mas eu chamaria as mulheres dizendo o seguinte: ninguém mais, e aí, por favor, não estou desmerecendo vocês, mas ninguém mais do que as mulheres sabe fazer isso. Porque a gente soube fazer quando saímos do lar para o mercado. Então, vamos dividir, aí eu não diria ter mais uma tarefa, mas essa do trabalho, do mercado, está também entendendo essa questão sindical, essa questão de ter que estar na luta. Porque eu não tenho dúvida de que todos os benefícios, né, todas as conquistas que a classe trabalhadora tem, se deu por conta de lutas. E se deu no trabalho. Né? Então você está no trabalho, você percebe as suas dificuldades e você luta por aquilo. A mulher não pode ser diferente. Então eu tenho e acredito muito nisso, né, até porque faço isso, vim a um sindicato, vim tentar a luta. O meu chamado é que as mulheres também façam isso, que as mulheres se engajem na luta e que tenham aí um interesse, né, que tenham uma grande observação por as pessoas que lutam por políticas direcionadas às mulheres, né, que lutem por políticas que traga às mulheres uma ascensão tanto quanto a dos homens. A gente não pode esquecer, e eu não faço questão de achar que a mulher tem que ser superior ao homem, não é isso. Mas a mulher tem que ser parceiro, né? A mulher não pode se sentir inferior, e em nada, entende? Porque se você consegue, eu até brinco e falo assim, se a mulher consegue fazer um bolo 2, 3 vezes para conseguir chegar ao ponto, ela tem que saber que na política também ela vai errar, entendeu? Nas tarefas ela também vai errar. Mas não é. E quem disse que os homens fazem isso tão bem? Um bolo delicioso como o de vocês, seguramente nós não fazemos. Então, e na política? E aí é uma jogada que eu faço com você. Será que a mulher, na política, o homem errou e erra, né? Então a mulher também não pode ter medo de enfrentar por errar. Esse é um dos maiores relatos que eu ouço das minhas amigas, né, no chão de fábrica, quando faço parte de uma comissão de fábrica, trabalho no metalúrgico há mais de 20 anos. E sempre que entrei nas fábricas, que vim, né, para a fábrica, eu sempre fiz questão de me ingressar. Ou eu buscava quem ali dentro tinha um trabalho sindical, se não tinha, buscava fora quem é o sindicato. Sempre tentei isso e sempre quis trazer comigo colegas, né? E às vezes os relatos, as dificuldades que ela coloca é isso. Mas eu não vou saber fazer, eu não vou saber falar. Eu falo, mas vocês acham que eu falo de que jeito? Eu tremo, fico nervosa, dá cólica no estômago, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Se a gente se lançou para fazer outras coisas, a gente tem que fazer isso também, porque faz parte. A humanidade precisa disso, né? A gente precisa estar lutando pelos nossos direitos. Com certeza. Leninha, com respeito à idade, eu já conversei com algumas colegas, elas falam, poxa, Edu, já estou com 38, 40, ou então outras falam, eu sou muito nova ainda. Essa questão da idade, você acha que tem um peso, ou tem uma idade ideal para a mulher começar a querer se engajar, querer se inteirar das questões políticas? Eduardo, eu vou trazer de novo a cultura para nosso papo. Infelizmente, essa tem um peso na humanidade enorme, porque quando a gente fala que a cultura direcionou lá para a mulher,
a cultura e aí a do mercado, porque é o mercado que faz essas coisas, né? O mercado que faz essa seleção do ser humano pela idade. Sim. Quando, na verdade, todos teriam que ter acesso ao trabalho e desse trabalho ter uma vida digna. Mas, infelizmente, o mercado direciona essa questão de idade. E aí as pessoas absorvem isso. Ah, mas eu já sou velha. Para estudar, tem muita gente que fala, eu já sou velha para estudar. Exatamente. Mas quem disse que para estudar tem idade? Você perdeu, é verdade, você tem que assumir que, infelizmente, você está numa sociedade que te frustrou de algo atrás. Mas, por favor, essa questão de idade, de maneira alguma, não se tem idade para entrar nisso. Né? Lamentavelmente, muitas mulheres começam a trabalhar muito cedo para ajudar a família, não tem oportunidade de completar os estudos, mas nunca é tarde. É isso mesmo, né? Você tem o que entrou cedo demais para trabalhar e não pôde estudar. Você tem aqueles em que o estudo também não é um incentivo. Eu queria saber, com relação assim, o que vocês aqui no sindicato, você especificamente, o que vocês estão fazendo para dar essa contribuição para esse processo de inserção da mulher na política, no movimento sindical aqui? Como é que está sendo esse trabalho? Sempre que a gente faz, tem as reuniões com o que a gente chama de delegado sindical, faz questão de estar convidando a mulher. Disse, né, isso eu posso comprovar, porque em assembleia já ouvi isso muito das pessoas com quem eu trabalho, né, do grupo, do setor com quem eu trabalho, está frisando essa questão, essa necessidade da mulher estar vindo. Né? Isso é muito chamativo. E é claro que quando as pessoas olham de fora vão ver, né? Você tem um sindicato, isso na sua estrutura, muito, né? Acho que chega a ser uma porcentagem bem maior, de que 50% de homem do que de mulher. Mas isso nunca é tarde para mudar. E eu percebo que essa mudança está sendo feita, né, nos dias de hoje. E o convite para eu vir trabalhar nesse sindicato, na minha concepção, isso é uma mudança, né? Isso já é a concretização daquilo que é dito. E a gente tem reparado assim um aparecimento maior das mulheres na política partidária. É um objetivo também do sindicato formar mulheres, não só para uma vida sindical, mas eventualmente e posteriormente ingressar na política partidária, representando evidentemente um vínculo maior com o sindicato. É essa a finalidade de vocês também nesse trabalho? Ou não é a prioridade? Como é que é assim? Eu acho que é necessário, tem que existir. As coisas na sociedade, elas estão ligadas. Embora elas pareçam para a gente separadas, dispersas, mas elas não estão dispersas, elas estão ligadas. Então, por muito tempo foi dito, né, foi propagandeado de que o sindicato e política eram coisas diferentes. Nada é diferente. Tudo se encontra em um determinado tempo. Então, a gente vê que as maiores decisões, por exemplo, é uma bandeira de luta às 40 horas desse sindicato, né, as 40 horas semanais de trabalho. Redução de jornada sem reduzir salário. Essa bandeira de luta, quem vai levantar no Congresso se não temos pessoas com responsabilidade, pessoas com políticas direcionadas para o trabalho? Então, há essa necessidade, ela é visível. A necessidade de se ter lá, né, na hora de direcionar as leis, na hora de votar, uma maioria que tenha compromisso com esses direitos. Se você não tem no Congresso uma maioria que tem compromisso com o direito, e por que digo maioria? Porque muitas vezes são também relatos do trabalhador que às vezes a gente tem, e aí precisa direcionar eles para essa área, que a gente vive uma democracia, onde a maioria é que ganha. Então você tem um candidato que você elegeu, e você entende que lá ele já vai fazer tudo por você, mas aí você precisa ter uma concepção. Esse candidato pode ser só nessa maioria, só um. Então, daí a necessidade de se ter não um, mas de ter-se a maioria. Para quando os nossos direitos, quando as leis, né, as questões que dizem respeito ao direito do trabalhador forem colocadas em questão, ele ter maioria. Porque às vezes, muitas vezes a gente, e assim, é um chamado que eu faço, o trabalhador tem que acompanhar seus representantes. Sim. Porque senão não vale a pena se pôr um representante. Né? Então, se você coloca um representante, você tem que acompanhar o que ele faz. Ah, ele tinha uma proposta boa para a gente, essa proposta foi colocada. Por que essa proposta não passou? Ah, porque lá também tinha fulano, ciclano, que não tinha esse interesse com o trabalho. Porque a gente sabe que a sociedade tem vários grupos de interesse. Claro. Né? E quem está lá com o interesse voltado para o trabalhador? É essa a questão. E não basta se ter lá uma pessoa com interesse voltado para o trabalhador, porque senão essa pessoa é vencida. É necessário se ter várias pessoas. E aí por que eu falo trabalhador e a gente estava falando da questão da mulher? Porque aí, nessa questão eu acho que o trabalho não pode ter não se pode direcionar essa questão do sexo.
é em geral. A gente tem diferenças, né? A mulher tem diferenças, e essas diferenças têm que ser trabalhadas para se chegar ao mesmo patamar, mas na questão do trabalho, tudo que vier para o trabalhador vai também estar alcançando a questão da mulher.